Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para a gestão de carreira médica, clínicas e consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast. Eu sou o Adriano Oliveira e o episódio de hoje eu tenho muito orgulho de anunciar a nossa conversa da semana, que foi com ele, Renato Gregório, quem apadrinhou esse podcast e nos deu a honra do primeiro episódio, onde ele trouxe um tema sobre marketing médico. E nessa conversa com o Renato, nós abordamos a importância da secretária para o consultório médico, que é um papel extremamente importante. Qual é o impacto desse profissional na carreira do médico, na jornada do paciente, na experiência que o paciente tem dentro da consulta? Então é um episódio muito legal. O Renato, como sempre, abrilhantou esse episódio e trouxe vários insights como o médico pode trazer uma visão para a secretária, como contratar uma secretária, enfim, uma conversa muito rica. Então, fica até o final, acompanha esse episódio que ficou incrível e não se esquece de que todos os episódios a gente já está deixando disponível lá no nosso canal do YouTube do Anamnese Podcast. Obrigado a todos e bom episódio. Mas um tema bem importante e que eu encontrei ao longo da minha vida visitando o médico é a secretária, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre essa peça que é fundamental na carreira médica e no dia a dia do negócio do médico, né? O papel da secretária. E já vou deixar aqui também, se você tiver alguma história que você possa dividir conosco, de algum trabalho que você fez aí, divide conosco aí, Renato. Excelente, excelente. Olha, Adriano, você sabe que isso é um ponto importantíssimo na carreira do médico, né? E que muitas vezes não é dado a devida atenção para a importância dessa função. Então, você vê o seguinte, num consultório, né, você tem um médico e uma secretária, 100% do público que vai ser atendido lida com ela, né? Se relaciona com ela mais de uma vez, muitas vezes na marcação da consulta, no pós-consulta e na consulta. Ou seja, numa maneira geral, o cliente ou o paciente ele passa mais tempo com a recepção e com a secretária, com a equipe de atendimento, do que efetivamente com o médico durante a consulta. Então, ter atenção para isso, ter um cuidado para isso é fundamental. A gente conduziu uma pesquisa há cerca de uns 8 anos atrás, de identificar como é que o médico contrata uma secretária ou uma recepcionista. Ou seja, eu sou um médico, tenho meu consultório, preciso de uma secretária recepcionista. E aí foi muito interessante o que a gente viu como resultado. Geralmente, o médico não dá muita atenção para isso. Geralmente, essa secretária, essa recepcionista, ou essa candidata, ela é selecionada, ela é indicada pela recepcionista ou secretária de um colega dele médico. Ele sempre pede ajuda a um colega médico. Você tem alguma secretária, tem alguma recepcionista para indicar? E geralmente vem indicada de uma secretária ou recepcionista de um colega. E aí, no processo de entrevista que o médico faz, ele geralmente não estrutura essa entrevista para identificar ela conhece informática o suficiente para lidar com as questões do meu consultório, ela gosta de lidar com gente, ela é organizada o suficiente para me ajudar nas questões burocráticas do consultório. Ou seja, esse pensamento de avaliação, de entrevista, de identificar se o perfil está compatível com o que eu quero, geralmente não existe, porque o médico ele se sente muito pressionado. Ele se sente, eu tenho que ter a secretária. E aí ele contrata, sem fazer essa aferição ou sem identificar realmente se ela é boa para o cargo, né? Na maioria das vezes ele se decepciona até um determinado ponto. Porém, ele acha, e isso é enganoso, ele acha que o paciente distingue bem quem é a secretária e quem é ele. Que o paciente faz essa distinção, tipo assim, não, a secretária não é muito boa, mas o doutor Renato é excelente. Engano dele, né? O paciente ele trata isso como um ciclo, como um conjunto de experiências.
Então, por exemplo, eu vou no consultório, né? Chego no consultório, o consultório não tem acomodações suficientes, está mal organizado, né? A secretária não me atende bem, ou não é cortês, não é solícita, eu espero muito tempo ali, mais do que devia. Olha, quando eu entro para a consulta com o médico, o meu estado emocional, né, o meu conjunto de experiências anteriores não são boas, né? Eu já entro um pouco na defensiva com o atendimento desse médico. E aí, se eu pego esse médico num dia ruim, toco o telefone no meio da consulta, etc, 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 eu saio dali com uma receita, começo o tratamento 2, 3 dias, não funciona, eu acho, também o cara não fez certo, também o médico não prescreveu certo, não conduziu certo. Quando, de fato, isso ia começar a ter efeito depois de 5 dias, né? Então, você vê o impacto dessa percepção no produto final, que é o serviço para o paciente. Então, isso tem impacto direto. Ora, voltando para o início, a secretária é fundamental. Ela é uma parceira do médico. Médicos bem-sucedidos têm recepção bem-sucedida. Alguém que apoia, alguém que consegue lidar com as questões básicas, as questões burocráticas, as questões preliminares e deixar o médico para fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, né? Que é o atendimento, que é a conduta durante o atendimento. Então, o médico, quando ele tem atenção para isso, escolhe bem a secretária, treina, orienta e mostra para ela que ela é importante nesse processo, que é uma outra coisa, em termos de motivação. Mostrar para ela que ela é fundamental naquele consultório. Mostrar para ela que eu, como médico, não sou ninguém sem ela. Isso cria um empoderamento da secretária. Isso faz com que ela sinta isso. Por que isso é importante? Naturalmente, o médico ele está num patamar de admiração social acima da maioria das profissões. Eu acho que ele está lá no topo, ele e bombeiro, brigando, né, por admiração social. E agora então, quem inventar a vacina do Covid, né? Isso aí. Então, você imagina no consultório, a recepcionista, que geralmente é formação secundária ou está no meio de uma faculdade, etc. E tal, do lado de um profissional que está no topo de uma hierarquia em termos de admiração social. Ou seja, as recepções, de uma maneira geral, elas se sentem pouco importantes. Isso é cultura da recepção na saúde. Elas se sentem pouco importantes. Quando o médico entende isso e valoriza e empodera ela, ele tem ali uma aliada. Esse é o primeiro ponto. Junto com isso, tem todos os outros aspectos também relevantes. Não adianta eu empoderar e o salário dela não ser um salário compatível. Eu não estou dizendo nem alto nem baixo, é compatível. Porque se eu tenho um consultório na região X, lá a média salarial é A. Na outra região, sei lá, capital de São Paulo, já é outro patamar. Então, assim, e como é que você quer impactar a recepção, né? Exatamente o que você falou, porque assim, o início da experiência no consultório, ele se dá na recepção do cliente no consultório, exatamente isso. Sim, então, essa compatibilidade, eu também já ouvi de alguns médicos que acabam aplicando um trabalho de remuneração recompensa por taxa de retenção de clientes, por fazer a gestão para não ter falta. É o que você disse, a compatibilidade é aquilo que você espera oferecer, tem um valor, né? Valor é diferente. Isso aí. Então, é legal você ter dito isso. Então, assim, essa é a questão do empoderamento, mostrar que a pessoa é importante e uma remuneração compatível. O segundo aspecto, algum incentivo pelo resultado. E você mencionou muito bem, pode ser incentivo financeiro? Pode ser outro tipo de incentivo? Pode. E o terceiro aspecto, né, é você treinar ela, é você preparar ela constantemente. E aí, quando eu falo treinar, não é botar só numa sala de aula. Eu tenho um livro de atendimento que é legal, que mostra como o cliente é importante, eu dou para ela de presente, né? Então, assim, eu tenho a oportunidade de treinar, fazer um treinamento em algum lugar, ótimo. Então, esse pensamento que o médico precisa ter de que essa função também é uma função que precisa se desenvolver.
também é uma função que eu preciso estar orientando de tempos em tempos. Ela não vem formada e não fica formada eternamente. Então, quanto mais o médico investe nisso, mais retorno o trabalho da recepção tem. Legal, eu vou dividir com você uma história aqui, que eu às vezes comento com os colegas. Meu filho foi fazer a primeira consulta no dentista, né? E aí minha esposa falou, olha, vamos levar ele no dentista, tal, legal. Bom, aí não era pelo convênio, uma consulta particular. Aí minha esposa falou, olha, tem uma consulta, a gente viu o preço, poxa, um valor agregado bacana, a dentista conseguiu colocar, né? Aí eu fui entender a história, mas minha esposa falou, olha, ela se veste de fada do dente. Então, essa primeira experiência dele não vai ser legal, tal. Então, a médica a dentista já gerou um valor agregado nessa primeira experiência de fada do dente. E aí, a gente foi até a consulta. Na hora que cheguei lá, Renato, eu fui com o meu filho mais velho e o meu filho bebezinho. E a médica estava atrasada. E eu fui num sábado, você ali também tem uma questão de expectativa quanto cliente. Então, você também está se dispondo a pagar por uma consulta particular, de um alto valor agregado, você também tem uma expectativa. E aí, começou a gerar aquele desconforto, porque o atraso, né? Eu com 2 crianças. Renato, quem salvou essa dentista da percepção da experiência, como você comentou, foi a secretária. A secretária, na hora, percebeu aquela irritabilidade, já trouxe brinquedo para as crianças, deu um papel para desenho, ofereceu água, ofereceu café, quebrou aquele clima de tensão, de cliente querendo, né, ser atendido no tempo, e tornou a experiência da médica, ela conseguiu manter a experiência positiva. Então, ela quebrou essa barreira do atraso, e você via que ela com muita sinergia com a médica. Aí vem a médica vestida de fada do dente, ou seja, a dentista tem uma boa secretária que soube ler o ambiente do consultório e do cliente ali com uma certa dificuldade, quebrou e deu à médica a oportunidade de fazer o atendimento sem um pré-conceito ruim de imagem, né? Olha que legal que é o papel da secretária. Então, isso me impactou muito, né? Eu falo, a fada do dente... Muito legal essa história. Ela realmente conseguiu muito legal. Gerar um valor. E eu tenho que marcar outra consulta com ela, inclusive. E eu vou levar o menorzinho. Mas ela vem vestida de fada do dente e tal. Então, olha que legal, né? E essa sincronia com a secretária tem que estar atenta ao ambiente, saber ler os sinais do que está acontecendo e ser muito rápida. Então, eu vejo que essa dentista está muito bem estruturada com uma boa parceira de trabalho, né? Muito legal. Esse exemplo é muito legal. Você trouxe um exemplo positivo sobre como uma recepcionista bem orientada, bem qualificada, bem selecionada é aliada do médico. Porque o paciente ele não reclama com o médico. Esse é um outro ponto importante. Ele não vai mais, simplesmente, ele não vai mais. Eu vou compartilhar rapidamente uma experiência, né, na pesquisa que a gente realizou em consultório de pediatria. Sim, consultório cheio, o pediatra atrasado, uma reclamação generalizada das mães. E a secretária é inábil em lidar com isso. Inábil de falar, olha, o pediatra, o doutor não chegou ainda, porque ele estava numa sala de parto, teve uma complicação, qualquer coisa dessa natureza, e trazer uma forma de entretenimento para as pessoas que estão ali, dar alguma satisfação, isso não aconteceu. Né? Era uma revolução lá, ela numa postura, a secretária numa postura tipo assim, não é problema meu, né? Ele que está atrasado, enfim. Mas chegou o médico entrou na sala, toda aquela reclamação parou e imediatamente, bom dia, doutor, após ele ter dado bom dia. Então, assim, a gente como nação, o brasileiro, ele é pouco assertivo. Ele não fala o que pensa na maioria das vezes. E, com relação ao médico, isso é mais forte ainda, aí que ele não fala mesmo. Né? Porque ele tem o quê? Um respeito pelo médico. Ele tem uma admiração pela profissão médica. Essa percepção social, esse valor social dado à profissão médica, isso acaba influenciando todos nós ao tratar com o médico. Até o juiz, numa decisão, né, numa audiência, quando é o médico, o juiz, né, tem uma
uma postura, uma conduta diferente quando é o médico. Então, assim, acho que é muito interessante isso. Por quê? O médico, ele muitas vezes ele não ouve o que o paciente quer fazer realmente, ou o que está pensando, mas o paciente, apesar de não falar, ele vai lá e faz. Ele não vai mais, ele não indica, etc. É outro tema bem interessante, né? Que a gente tem conteúdo para horas e horas. Sim, Renato, sim. te agradecer demais por esse bate-papo. Todos os mestres que estiverem nos ouvindo aqui, eu vou deixar na descrição desse episódio aí o endereço da Universo Doc, onde ele vai encontrar conteúdo que vai amparar ele muito sobre esses temas aí que a gente tem falado. Obrigado, Renato. Prazer enorme, Adriano. Conta comigo. Parabéns pela iniciativa. Valeu, um abraço a todos. Até o próximo episódio.